Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz. Se não for do jeito certo, Deus tem um jeitinho certo da gente fazer as coisas. Se não for do jeito certo, o apóstolo Miguel Ângelo tem uma das frases mais célebres que eu guardei no meu coração e na minha mente. Ele disse: não existe uma forma errada de fazer a coisa certa. Eu tenho dito, o certo nunca deu errado. O certo nunca deu errado, queridos. Interessante que Caim semeou. Caim fez uma oferta a Deus. E Abel também fez. Só que diz que teve uma que Deus rejeitou. No primeiro momento de se fazer uma semeadura, que é o ato de semear, já houve um engano. Você sabe que por causa daquele ato, um irmão matou o outro. Abel ofereceu uma oferta que foi agradável a Deus. Os princípios básicos da divindade, eles não mudam. No coração de Abel havia sinceridade, sintonia e sensibilidade. Diga comigo, sinceridade, sintonia e sensibilidade. Como havia no coração de Abraão, de Moisés, de Davi, homens que foram desdobrando essa vida de semeadura. E muitos outros que nós poderíamos colocar aqui. Então, o meu convite com você aí, vamos entrar no nosso quadro do PIC, do Plano de Investimento Celestial, é sobre a educação financeira e espiritual. O Plano de Investimento Celestial, é disso que nós precisamos falar. É que o povo de Deus, desculpe, é mal educado. Agora, se você não entender essas nuances, desculpe, irmãos, tudo é em vão. Salmo 127, versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É que quando não é uma edificação alinhada ao projeto de Deus, tudo é em vão. E essa casa é a nossa vida espiritual. Está cheio de crente vivendo aqui na terra, irmãos, de maneira infrutífera, porque não faz as coisas do jeito que tem que ser feito, como Deus ordenou. Três coisas importantes perante Deus demonstra o dizimista fiel. O semeador, aquele que dá seu dízimo e oferta, aquele que não precisa mais fazer contas de 10%, ou 5%, ou 15%, ou 20%, ou 30%, ou oferta, é aquele que semeia. É aquele que não para mais de semear. É aquele que o dízimo para ele é uma coisa básica, já faz parte até dos princípios elementares. Ficar discutindo, essa discussão de dízimo é coisa de quem não entende a graça de Deus. Dízimo é uma receita de Deus infalível. E 10% é o mínimo já de uma colheita maravilhosa. Isso era uma dica para o tempo, que era o tempo da agricultura. Na graça Deus tem mais. Na graça Deus tem infinitamente mais. Agora tem que semear desse jeito. Reconhecimento, gratidão e confiança. Reconhecimento, gratidão e confiança. Então, quando você traz a sua semente, quando você separa a sua semente, quando você às vezes ainda nem recebeu o seu salário e você já está com uma ansiedade positiva,
eu vou testemunhar, a tua semente é um testemunho. Primeiro, de reconhecimento. Você reconheceu o que Deus te deu. Quando você traz a esse ministério, você reconhece que é um ministério digno, você se qualifica como selo desse apostolado, como eu também sou. Desculpe, aí minha mãezinha diria, né? Bom ditado mineiro, coruja que não gava o toco, chumbo nela. Irmão, acredite, eu fico muito honrado e muito grato a Deus quando você toma essa atitude, quando você toma essa decisão. Você então está reconhecendo o reino de Deus sobre a sua vida, você está reconhecendo que é selo desse apostolado, como também sou, você está reconhecendo o meu chamado ministerial. Se Deus confirmar no seu coração, amado, faça, porque vai alegrar o meu coração, acredite. As pessoas têm sido gratas a Deus também com a minha vida, com relação a essa área. E confiança. Essa então, meu irmão, confiança. Eu acho, o apóstolo Miguel Ângelo disse que, não sei bem se foi em Portugal, acho que foi em Portugal que aconteceu isso, uma senhorinha foi lhe entregar o dízimo na mão e disse, olha, aqui está o meu dízimo, hein? E era até, parece que um valor bem irrisório, né? E agora veja o senhor como vai lidar com esse dízimo, que a responsabilidade é sua, não quero nem saber. Ele disse, opa, ele já estava pegando, já largou, falou, opa, segura aí, minha irmã, não quero. Nós lidamos com confiança. Se a pessoa quer trazer o seu dízimo, mas não confia, irmão, parabéns, nosso Marcelo lá de Juiz de Fora, a Débora, a família toda. Nerli, Mato Grosso do Sul, irmã Cleusa, Brasília, manda o dízimo dela, do filho dela. O pastor Paulo, lá de Serra, Espírito Santo, também. Muitas pessoas, é que eu estou me lembrando aqui, não dá tempo de ficar lendo todo mundo, me perdoe, nem dá para falar o nome de todos, mas muita gente. Nossas irmãs lá de Restinga Seca, irmãos, as ex-freiras, já têm se envolvido comigo no tocante ao dar e receber. Confiança. Primeiro você tem confiança, que confiança é essa? Primeiro começa com Deus. Deus, ora. O que diz 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10? 2 Coríntios 9, versículo 10, pode colocar aí, olha. Aquele que dá semente ao que semeia. Primeiro confiança. E primeiro eu vou te dizer, é Ele. Tem gente que pensa que é o apóstolo. Eu lido com isso diariamente, irmãos. Eu estou na diretoria de missões e você sabe que as pessoas vêm aqui, uma cidade refúgio. 2 anos e 7 meses o apóstolo Miguel Ângelo construiu isso aqui. Irmãos, com muito desafio. Plano Collor, tirou o dinheiro de todo mundo, R$50 na conta de cada um. Nunca faltou um centavo. Qual o grupo americano que ajudou aqui? Não, irmãos. Tudo no altar, tudo com pessoas que tinham confiança. Pessoas tiraram seus relógios, suas pulseiras, anéis de ouro aqui e tudo foi feito com revelação, com visão. Quando o governo ladrão roubou o dinheiro de todo mundo aí. Ministério Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, Última Reforma Protestante, Graça de Deus é feita assim, dessa forma. É Deus suprindo mesmo, com pessoas que têm confiança em Deus. Então, primeiro, você traz porque você tem confiança em Deus. Segundo, você confia que esse ministério é digno, que você é selo desse apostolado, e que nós temos um chamado específico, e que precisamos, sabe, ouvir a voz de Deus. Estamos em mais de 123 países, amados. Graça genuína, e temos muitos desafios, muitos sonhos Deus já tem colocado na mente do nosso apóstolo, no coração. Esse quarteirão, compondo a cidade refúgio, nós já estamos com 2 terrenos ali. Irmão, já pensou a criança do maternal à faculdade, estudando aqui? Tudo isso são sonhos, mas que passam por desafios financeiros, que o mundo chama de dinheiro, mas nós vamos chamar de semente. Uma catedral para 25 mil pessoas na Barra da Tijuca, irmãos, eu creio. Sabe, tem um empresário aí agora, que olha e diga, Bispo Daniel, estou contigo. Irmão, você tem 1 milhão, 2 milhões, está aí, ó. Você não sabe o que fazer com esse dinheiro. Manda para cá, meu amado, nós vamos comprar um espaço na Barra da Tijuca, pronto. Sei lá, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Tem gente que está aí apodrecendo junto com o dinheiro. Você tem que semear o seu dinheiro e você vai ver que Deus vai frutificar na tua vida. Deus tem me dito, irmãos. Agora, confiança.
Temos muito mais a fazer, temos muito trabalho a fazer. E isso passa por esse envolvimento. Tem gente ainda da graça de Deus pensando, mas é lei, é graça. Irmão, dá licença. Vai pentear macaco? Não pode, né? Pode ser racismo, né? Não, nada a ver. Macaco é macaco, gente é gente. Sai dessa, meu irmão. Eu não sou macaco, mas eu gosto de banana. Se você brinca numa hora dessa, irmão, isso para mim é um momento gratificante. Ou a pessoa entende ou não entende. E eu estou aqui para os que entendem. Eu estou aqui para aqueles que vão se associar comigo no tocante ao dar e receber. Sabe por quê? Porque Paulo lá em Filipenses 4, do 17, do 14 ao 19, ele fala sobre isso. Ele fala que a igreja dos Filipenses se associou com ele no tocante ao dar e receber. Ele fala, eu não procuro donativo no versículo 17, mas o que me interessa é o fruto que aumenta o seu crédito. Que fruto é esse? O fruto da justiça. E o meu Deus, aí você contradiz a máxima, porque o mundo é consumista. A carne é consumista, o dinheiro não dá, irmãos. Dinheiro nunca vai dar para nada, muito menos para semear, não vai sobrar. Agora, quando a gente entende, diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, segundo os seus recursos ilimitados, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Riqueza em glória de Deus não tem limite, recursos limitados, consumo orientado. Eu já saio de casa semeando, irmãos, acredite. Toda vez que eu recebo, eu já começo a pensar, onde eu posso semear, o que eu posso fazer mais. Não paro mais nos 10%, nunca mais. Eu sou um semeador compulsivo. Estou trazendo uma semente especial nesta manhã, para a glória de Deus. E quero que você se envolva comigo no tocante ao dar e receber, para que você tenha acesso aos recursos ilimitados e consumo orientado. Vamos celebrar a Deus. E você pela internet, se você tiver dificuldade, mande um e-mail para mim, eu vou te ajudar. bispodaniel@igrejacristovivve.com.br bispodaniel@igrejacristovivve.com.br. E se você semear, mande também o seu testemunho para este e-mail, que eu quero dar um testemunho agora, que é lindo. Olha só, a nossa irmã Nazaré disse aqui, Bispo Daniel, agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Tenho dizimado além do que é meu salário. Contribuo com o programa na TV e nada disso foi em vão. Deus me abençoou com perdão de dívidas. Ela estava devendo 16 mil reais e pagou com 211 reais. Uma outra dívida que era de 6 mil reais, ela pagou com 35 reais. Isso é cancelamento de dívidas, meu irmão. Onde se paga 16 mil com 211 e 6 mil com 35 reais. Dou graças a Deus pela minha vida financeira, crendo que terei para dar e nunca mais tomar emprestado. É isso mesmo. Maria Nazaré Rangel. Parabéns, irmã Maria Nazaré, por esse testemunho. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Estamos hoje na aula 14 e vamos falar no subtema Andando de modo digno. Deus maravilhoso, Deus soberano, sempre, Senhor, em oração a Ti, ao ministrar a Tua palavra, eu declaro a minha submissão ao trono da Tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério para a última reforma protestante. Pela Tua graça, sou o que sou. A minha suficiência vem de Ti. Fala aos nossos corações. Continua falando, Senhor, agora com mais intensidade com relação a este tema, andando de modo digno, para que todos possamos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Kim, meu querido. Obrigado, nossos bispos primazes, que é extensiva a toda a família apostólica, essa confiança, essa carta branca, essa credibilidade que dão ao nosso chamado ministerial. Bem-haja, que seja Deus sempre a honrar muito mais do que eu possa com as minhas palavras, que isso vocês podem ter certeza, com esmero, farei não apenas com palavras, mas com ações e com dedicação,
primeiro ao reino e, claro, se estendendo sempre a esse chamado ministerial. Você sabe que eu estou aqui hoje, como eu tenho dito, somente por sua causa, né? Para você não esquecer que você é muito importante. Eu vim aqui hoje por sua causa. E espero que você tenha vindo aqui por minha causa. Sabe? Porque a minha causa é o reino. E se a sua causa não for o reino, aí eu não teria vindo aqui por sua causa. Eu acredito e preciso acreditar nisso. É isso que nos liga. Amém? O reino, a visão do reino sobre as nossas vidas. Então, estou aqui abrindo o meu livro no subtema de hoje, que está na página 71. Não sei qual é a sua edição, mas nessa edição que eu estou usando, está aqui na página 71. E, olha, Efésios 4:1 já diz que, ó, irmão, rogo, irmãos, eu gosto dessa versão revista atualizada, João Ferreira de Almeida, porque, inclusive, quem assistiu a nossa aula da universidade, Bibliologia, se você não assistiu, já temos ela inteirinha postada no nosso canal de missões. Vale a pena você assistir, quando o nosso apóstolo fala sobre a importância da Bíblia revista atualizada João Ferreira de Almeida, que é a que liga a King James, que liga aos originais, ao grego koiné, que é o grego popular, né? E está dentro do concílio, da aprovação da Septuaginta. Olha, uma cola, né, para a sua resenha. E você tem isso lá também na nossa página de missões, nosso canal do YouTube. Vale a pena você acessar Missões Cristo Vive Oficial. Tem um sininho lá, você clica no sininho para você seguir. E aí todas as postagens que nós fizermos, você será notificado no seu equipamento de internet, tá bom? Importante. E por isso que na revista atualizada de João Ferreira de Almeida, a gente gosta por causa dessa afirmativa, né? Paulo diz, rogo-vos. Sabe, é um rogo, irmão, é um chamado de atenção, é quase que uma forma gritante de falar, sabe? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, é um testemunho. Eu gosto disso porque Paulo, ele dá um testemunho. Ele diz, prisioneiro no Senhor, eu sou um prisioneiro, eu sou uma pessoa que, sabe, eu não abro mão do que está na palavra, do que é o Senhor da minha vida, do meu chamado. Ele dá o testemunho dele, ele diz, eu tenho credenciais para isso. Quando Paulo diz isso, ele diz, eu tenho credenciais para isso. Para exigir, é quase que dizer, olha, eu exijo de vocês o que eu vivo. Graça de Deus é isso, irmãos. Aí ele diz, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aí você vai precisar, claro, ir na nossa aula sobre a nossa vocação, que nós falamos na semana passada. Todos os assuntos são interligados, todos os temas são interligados. Isso é um tratado das doutrinas da graça de Deus, que se desemboca na sã doutrina, que é o evangelho da graça de Deus. Então ele diz, modo digno da vocação em que foi chamado. Quer dizer, nós temos uma vocação, nós tratamos disso bastante na semana passada, e que essa vocação, ela tem que trazer em nossa vida uma responsabilidade para nós andarmos de modo digno, ou seja, andarmos de forma que demonstre a nossa vocação. Pelo nosso andar. Que andar é esse? É o nosso procedimento, é o nosso comportamento, é a nossa vida nessa terra. Depois, logo na sequência, o apóstolo, no segundo parágrafo, ele diz assim, quando tu conheces os mistérios da fé e crês em Cristo Jesus, coisas boas e belas começam a acontecer como consequência na tua vida, porque o andar de modo digno depende da confissão da tua boca. Então, é você começar a realmente andar por fé, viver por fé. Sabe, experimentar essa palavra que eu já comecei a falar desde o momento do nosso administrativo, do nosso momento financeiro, a fidelidade, que é uma derivada de fé, e vice-versa, né? Fidelidade, fé, fidelidade. Quando você acredita, você é fiel. Você tem fidelidade, você tem fé, você coloca fé na coisa, entendeu? Então,
Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então tem um andar de modo digno que nos leva a caminhar por fé e a acessar coisas que são invisíveis. Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Nós falamos muito sobre isso na semana passada, tem a ver com a nossa vocação. A vocação nós já temos, o dom da fé nós já temos. E você for depois fazer a leitura, que você deve fazer isso na sua casa desse livro, você vai ver que o que eu estou aqui lançando para você está no contexto dos comentários do nosso apóstolo, para chegar ao ponto da forma específica com que Deus quer tratar conosco hoje. O livro você deve ler e reler quantas vezes você puder na sua casa. Você ainda não tem o livro, a Bispa Gilda tem para te oferecer ali, preço simbólico, é R$12 esse livro, no balcão da nossa sociabilidade, ou também você pode adquirir pela internet, e pode também adquirir no balcão aqui da livraria nos cultos apostólicos, que funciona aqui no nosso hall social. Mas você deve ter esse livro, e ler e reler várias vezes, para que você, é claro, vá sedimentando esses toques, essas abordagens, porque aqui no livro o apóstolo faz abordagens rápidas sobre cada tema. E nós, às terças-feiras, hoje, estamos tendo a oportunidade de fazer um desdobramento, sabe, doutora Marcela? Aquela coisa mesmo da pós-graduação, do doutorado, de lançando muita informação. E graças a Deus que eu vejo olhos brilhando aqui. Sei que tem pessoas pela internet que, sabe, olha, nossos pastores de Londrina, muitos irmãos que ficam ligadinhos aí conosco, Curitiba, nossos líderes, muita gente também das nossas igrejas locais, ligadinhas e pegando esses detalhes que a gente vai abordando aqui leva uma interpretação extensiva desse tema sobre andar de modo digno. Então, aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 22, ele diz: aproximemo-nos com sincero coração. Aí é a receita de bolo. Olha como é o posicionamento espiritual do cristão. Eu colocaria na minha Bíblia, aqui uma linhazinha, escreveria num canto, algum lugar, uma setinha, colocaria posicionamento espiritual do cristão. Ele diz assim: aproximemo-nos com sincero coração. Que tem gente que pensa que engana Deus. Sabe, às vezes a única coisa que a pessoa não tem é sinceridade, ela pensa que está enganando o pastor, ela está enganando o irmãozinho do lado, às vezes até consegue nos enganar, porque nós estamos aqui de boa fé, nós vamos levando de boa fé, até que Deus manifeste as coisas. Muitas vezes e acredite, quanto maior o degrau de liderança você vai atingindo, mais maturidade, mais olhos abertos Deus vai te dando, que não dá para a gente aqui no altar ficar se enganando tanto. Não critique, não questione seus líderes, às vezes por uma atitude, uma decisão, uma forma às vezes mais arrojada que tratam uma situação. Deus está nos usando para poupar você. Então, há momentos em que a gente eu às vezes falo para minha esposa: puxa, eu nem queria ver o que eu estou vendo, mas eu vejo, eu antevejo muita coisa hoje. Sabe, é um preço a pagar. Porque o ser humano, sabe, enganoso é o coração do homem, diz o sábio. O ser humano, as nossas tendências carnais, o nosso desejo imediatista de tudo, sabe, o jeitinho, principalmente o brasileiro, né, a lei do Gerson. Irmão, isso não cabe no reino de Deus, isso não cabe na igreja. No reino de Deus é coração sincero, é a verdade pela verdade, é a palavra pela palavra. E isso é modo digno, isso é graça. Na lei, desculpe, é mais fácil. Porque dá um jeitinho, é um sal grosso aqui, é uma rosa ungida ali, é uma fogueira santa para lá, sabe? É um descarrego aqui, é um jejunzinho, sobe morro, desce o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar. Que cruz, meu irmão? Que cruz? Cruz é símbolo de maldição. O importante não foi a cruz.
O importante foi quem estava carregando a cruz e o sangue que foi derramado naquela cruz. Está entendendo? Deixa eu te lembrar. Muito tempo que eu não falo isso. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Sincero, sinceridade, sincero coração. Em plena certeza de fé. O que é plena certeza de fé? Faça uma remissão, não está aí, não precisa nem mostrar, que não está também, não precisa procurar, não vai dar tempo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1, eu digo que é a lógica espiritual da fé. Se você tiver com a tua Bíblia aí, é bom que você traga a Bíblia, é bom que você traga um caderno de anotação, uma caneta, principalmente nos cultos de terça-feira, que é uma escola de capacitação. Se possível, traga em todos os cultos. Aliás, deixa eu corrigir, nosso apóstolo até falou isso no domingo. É muito importante, porque nossa igreja é uma escola. É escola o tempo todo, sabe? Traga papel e caneta e anote tudo o que você puder. Eu faria uma remissão aí em Hebreus capítulo 11, versículo 1, eu escreveria assim, lógica espiritual da fé, porque dizem que a fé não tem lógica. A fé tem lógica sim. E a lógica espiritual da fé está em Hebreus 11, 1. Que diz assim, a fé é. Ela não é uma coisa abstrata, não. Para nós, a fé não é abstrata, ela é totalmente atingível. Diz assim, a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos. A fé se apoia em fatos, a ciência se apoia em fatos comprovados. A fé se apoia em fatos comprovados pelo Espírito. Por isso que se alguém disser para você, me prova que Deus existe, você vai dizer, estou fora. Desde que você me prove que Deus não existe. Na mesma proporção que uma pessoa que se diga incapaz de acreditar em Deus, que a primeira coisa que ela vai gritar é o nome de Deus se ela estiver num avião caindo, pode ter certeza disso, ou num carro batendo, sabe? Na hora que o cinturão aperta, ainda que ela chame de cara lá de cima, de energia cósmica, do que quer que seja, sabe? Ateu é a palavra mais mentirosa que existe, mas ainda que ela diga isso, que não, a mesma proporção que ela disser que não é capaz de acreditar em Deus, você vai dizer também que ela não é capaz de provar para você que Deus não existe. Esse é o segredo. Então ele diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Que coisas são essas que nós esperamos? São as promessas bíblicas. Que convicção é essa que nós temos? Convicção nos fatos bíblicos. Tudo que está na Bíblia, tudo que está escrito, se está na Bíblia, eu creio. Lógica espiritual da fé. A fé é ciência. Ciência do Espírito. Sabe? E então ele diz, olha, tendo em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. O Miguel Júnior que sempre falava isso para mim, Danielzinho, você tem mania de explicar a vírgula, é a forma que Deus trata comigo. Isso leva tempo isso, né, irmãos? A hora está passando, o relógio não me espera, é uma luta. Mas eu preciso falar o que Deus me manda falar. Muitas vezes a gente não queria nem ouvir algumas coisas, não é? Mas eu não estou aqui para falar o que a gente quer ouvir, eu estou aqui para falar o que Deus quer que a gente ouça. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero, eu estou aqui para fazer o que Deus quer. Porque quando eu faço o que Deus quer, eu posso o que Deus pode. Então, ele diz, tendo o coração purificado da má consciência. Irmão, má consciência é uma coisa terrível. No domingo fui procurado por uma pessoa, vou privar o nome aqui, nem vou dizer, mas que veio me pedir perdão e disse, olha, há quase 15 anos eu falei uma coisa para você no corredor da igreja e eu não dormia tranquilo, eu não comia em paz com isso. Eu precisava que você... Foi ficando assim com o olho arregalado, eu falei assim, meu irmão, mas eu não tenho a mínima noção do que você me disse. O senhor não lembra? Eu falei assim, de jeito nenhum, sabe por quê? Porque quando você veio falar comigo há 15 anos, eu estava no Espírito. O diabo tentou te usar
para fazer crescer no meu coração uma raiz de amargura contra você, mas eu estava no Espírito, eu não dei valor àquilo, e hoje você volta para falar comigo e eu continuo no Espírito. E tenho mais a te dizer, se você sentiu isso esses anos todos, você ficou preso a uma injustiça que você fez comigo, você já estava perdoado por mim, por Deus, você só precisava se perdoar. Agora você teve 2 sentimentos hoje, humildade, de vir falar comigo, e outro, segundo sentimento de honra. Você está me honrando, honrando o meu chamado. O que você está fazendo hoje é muito mais importante do que você fez no passado. Então me abraça aqui, está esquecido, muito obrigado por você honrar o meu chamado, tal, e pronto, está resolvido. Ele até me disse a frase que me disse, não vou dizer para vocês agora, porque não compete, não edificaria. E eu não lembrava, eu ia olhar para aquele irmão, eu ia abraçar, eu ia receber, eu ia dizer, seja bem-vindo, eu não me lembrava, irmãos, porque eu estou aqui, pode ser que às vezes, não vou dizer que, às vezes eu posso dar uma cotovelada em alguém, tal, sentir vontade. Irmão, dizer que eu não sinto vontade, às vezes, de esmurrar alguém, posso até naquele dia ter sentido, mas eu não deixo, graças a Deus, quando digo eu, é a graça de Deus comigo, que fosse gerado no meu coração raiz de amargura, porque meu coração está cheio da palavra, coração purificado da má consciência. Consciência, o que é consciência? Consciência é dar a ciência constantemente, é dar continuidade à ciência de uma coisa. É você deixar o teu inconsciente, é você ficar remoendo, é você ficar cultivando sentimentos de desagravo do outro. Estou aqui, amados, acredite, para amar, interceder e ensinar no Espírito, isso é incondicional. Às vezes na carne para esmurrar, porque eu também sou carne, eu vou dizer o quê? De vez em quando, desculpe, se em algum momento eu me excedi com alguém, desculpe, tá? Desculpe, porque nem me lembro mais, porque a raiz de amargura não fica. Não fica, em nome de Jesus. Ai de mim, que se ficasse eu teria saído, quando esse irmão talvez me dissesse alguma coisa no passado, eu tivesse saído, eu estou aqui. Sabe? Estou aqui, porque a minha música é aquela, né? Daqui para frente tudo vai ser diferente, você tem que aprender a ser crente, a sua carne não vale nada. Não vale nada, irmão. Carne não vale nada. Conhecendo primeiro a mim, porque se eu... Aí eu disse, meu amado, se eu tivesse na carne naquele dia, acredite, eu teria dito coisas muito mais ofensivas e muito piores do que você me disse. Na carne todos nós somos capazes, e fiz ele se entender para ele poder se perdoar. A verdade foi essa, eu não, a graça de Deus comigo. Então é disso que eu estou falando. Coração purificado, tendo olha, de má consciência, tendo então o corpo, né? Lavado o corpo. Que corpo é esse? A nossa existência humana. As nossas razões humanas, os nossos impulsos da carne, o nosso imediatismo, ele diz, de má consciência. Agora ele diz com o quê? Com água pura. Não é a água do batistério, não, irmão. Não é a água da cachoeira, não, é a do mar. Vamos batizar na praia, porque a água é salgada. Vai batizar, entra um pecador seco e sai um pecador molhado. É isso que o apóstolo Miguel Ângelo sempre diz. Achando que resolveu tudo com a água suja. A água que purifica é essa. Por isso que eu disse para você, Bruno, você está aqui hoje a primeira vez e tal, estamos recebendo você com a palavra, porque se é ovelha, meu irmão, se é ovelha, não sai mais. Se alimenta. Você sabe, a ovelha quando encontra um pasto verdejante, quando o alimento é bom, ela só quer ficar ali. Foi isso que aconteceu comigo. Há quase 30 anos, quando cheguei nesse ministério, encontrei o alimento espiritual que eu precisava. Então, o corpo é lavado por essa palavra, com água pura. Depois, ele diz, guardemos firmes a confissão da esperança. Aí você começa o quê? A confessar o que você tem, a esperança, a fé, a segurança, o coração bem alimentado, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você ora o tempo todo no Espírito, conforme eu falei na aula passada, lembra? Entra lá na página de missões, lá do Facebook, que você vai ver a aula da semana passada. Vai pegar essa colinha. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Você, sabe, vai passando, irmãos. Vai passando por coisas, por situações, às vezes até na convivência, porque aqui é uma recomendação para a igreja,
para o corpo de Cristo também, para o nosso comportamento entre os irmãos, vamos superar essas coisas, não vamos rotular ninguém e sentenciar ninguém. Irmãos, vamos nos cuidar. Se a pessoa quer se acertar, vem para cá. Se não quer se acertar, fica ali no cantinho e nós vamos amar, interceder e ensinar. Sabe? Nós não vamos tirar nem colocar ninguém. Quem tira e coloca é Deus. Inclusive, quem vem à igreja por causa de pessoas, sai da igreja por causa de pessoas. Por isso que eu estou aqui por sua causa e você por minha causa, porque nós não estamos aqui, você não veio aqui por causa de mim, você veio aqui por minha causa, é diferente. Entende? Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, viu? A lógica espiritual da fé, lá em Hebreus 11:1, você pode colocar 2 Coríntios 4, 18, como remissão, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Romanos 5,17, então, diz, se pela ofensa de um só, por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então João está dizendo, olha irmãos, existe um outro momento, que é o momento da igreja gloriosa, do arrebatamento, o momento do corpo em espírito, ok, mas e agora? Agora nós já temos essa condição de saber disso. Você já sabe, se você vai ser como Jesus é lá no céu, você tem que ser como Jesus foi aqui na terra. Vou repetir, se você vai ser como Jesus é lá no céu, você tem que ser como Jesus foi aqui na terra. Ah, então porque Jesus carregou a cruz, eu também tenho que carregar. Ah, se Jesus usou coroa de espinho, eu também tenho que usar. Se Jesus jejuou, eu também tenho que jejuar. Não, você tem que fazer tudo isso como uma alegoria. Qual é a cruz? É a resignação da nossa carne, é a resiliência, é a persistência naquilo que é bem, apesar de tudo ser mal à nossa volta. Qual é a coroa de espinho? Sabe, são as dificuldades, são as ingratidões, são as barreiras, são as coisas que nos ferem. Qual é o jejum? O jejum é não comer o que esse mundo come, é rejeitar, é o jejum de Daniel, é não se contaminar com as iguarias do rei, é esse o jejum, sabe? E tudo isso está resumido em quê? Em andar no Espírito. Procure lá a série completa lá na página de missões, Andando no Espírito, Missões Cristo Vive, oficial no YouTube, Andando no Espírito. Você vai ver isso de uma maneira bem descortinada. Então, agora nesses 15 minutos finais, vamos lançar mais um concreto aqui, ó. Quer ver? 1 Timóteo, capítulo 4. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente. É o trato personalíssimo, senão, Sandrinha, a gente fica só culpando o outro, jogando a culpa para o outro, e até se escandalizando com o outro. Na piedade, o que é piedade? Graça, Eusébia do grego. Exercita-te na graça, na revelação, na visão, na palavra que dá a boa consciência, que lava com água pura da má consciência. Depois, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e dá. Quando ele fala exercício físico, ele está dizendo de aparência. O principal, a minha roupagem,
A minha vestimenta principal para estar aqui e ter efeito sobre a vida de vocês é a espiritual. É o meu coração cheio dessa verdade, é comprar essa verdade, é viver essa verdade, é acreditar nessa verdade. Sabe, é isso que eu estou falando, é disso que eu vivo. Então ele disse, olha, é pouco proveitoso. Agora, o que eu digo sempre é o seguinte, doutora Marcela, quando a gente tem o espírito bem alimentado e quando a gente está convicto, a gente na nossa firmeza, a nossa carne é privilegiada, irmãos. Que hoje posso usar uma camisa rosa. Você sabe quando eu era mais jovem eu não usava rosa? Não usava não. Vermelho e rosa eu não usava, porque eu cresci, fui criado no meio de 6 irmãs. Eu era o filho mais novo. As vizinhas torciam o nariz quando olhavam para mim. Esse garoto aí, no meio de 6 irmãs, só um homem. Cuidado, tem pai que é cego. Imagina. Meu irmão, depois de quase com 30 anos que eu fui ter coragem de usar uma camisa rosa e uma camisa vermelha. E cantava, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas todos se enganaram, fiquem calmos com isso. Né? Mas só que hoje eu canto, deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Estou vivendo e aplicando tudo o que Jesus viveu. Né? Vou vivendo e aplicando tudo o que Jesus viveu. Andando no Espírito. E a minha carne? A minha carne vai no banco do carona. Vai tirando foto, vai vendo a paisagem, o Espírito vai guiando o carro. É uma segurança tremenda. É andando de modo digno, irmão. Ele disse tudo que aproveitou, porque tem promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então você vive a graça, que é a única palavra que te revela isso, e você vive aqui uma verdade para os dias de hoje, pautado naquilo que há de ser. Você, porque sabe que vai estar com Cristo em glória como Ele é no céu hoje, você vive o que Cristo viveu aqui na terra hoje. Jesus andou no Espírito. Você anda no Espírito. Vamos lá, tem mais Timóteo ou parou aqui? Não, fiel é essa palavra. Digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, porque Paulo era um pregador de 16 anos, aí Paulo não, Timóteo, e Paulo estava enviando Timóteo, e aí explicando a Timóteo qual era a vocação deles e como Timóteo deveria se comportar de modo digno a essa vocação, andar de modo digno. Ele disse, ainda que desprezem, há 15 anos, a pessoa disse para mim, uma das frases, só para você entender, não te tenho como nada aqui, foi uma das frases que essa pessoa citou para mim. Está falando comigo porque não te tenho como nada aqui. Quando eu admoestei, né, porque estava fazendo coisa errada, se fizer coisa errada, é o meu chamado, amar, interceder e ensinar, nesse meio aí é admoestar. Não é? E não te tenho como nada. E ele veio dizer, mas só que você fincou as estacas, você é realmente um homem de Deus, eu não consegui conviver com isso. Ainda bem, está liberado. Né? Se eu já amava naquele, hoje amo mais ainda porque chegou esse ponto de falar isso para mim, foi usado por Deus. E ninguém despreze. Pelo contrário, aí é o desafio. Esse é o que a maioria que quer pregar a graça de Deus escorrega, irmãos. E entenda, você que às vezes diga, eu escorreguei, irmão, não tem problema, não tem problema. O importante é você buscar, eu não estou aqui para ficar empurrando quem escorrega, eu estou aqui para ficar levantando quem quer vir comigo. Agora, não é para ficar caindo toda hora, porque não dá, 7 vezes cairá o justo. E o Senhor o susterá. Tem que ter um avanço de sabedoria nisso aí. Vamos parar de cair, gente. Vamos parar de cair. Vamos viver, tornar padrão. Agora, fácil não é ser padrão. Viu? Os fiéis precisam de padrão. E acredite, se tem alguém para ser padrão na graça de Deus, é o povo da Igreja Cristo Vive. É o povo da última reforma protestante. É o povo que não negocia com nada da lei.
Nós vamos ser modelo, irmãos, padrão para os fiéis. Ele diz na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E aí o 14 ele fecha, ele diz, e os próximos versículos ele fecha isso, ele diz assim, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Ou seja, você já tem o dom de Deus para isso. Você já tem o dom da fé para viver tudo isso, para andar de modo digno, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. Aí ele trata, claro, mais apuradamente, falando sobre o chamado de liderança de Timóteo. E você? E você que vem à graça de Deus, você tem um chamado de liderança? Você fizer uma remissão com a palavra de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. É assim, olha, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar ou de fazer alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem do Senhor, porque Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra que a letra mata, mas o Espírito que o Espírito vivifica. Isso aí é o chamado de todos aqueles que chegam à graça de Deus. Nós temos que ser um cristão de renome. Volta no versículo anterior, querido. Nós temos que ser de renome, nós temos que ser padrão dos fiéis. Digo, o meu chamado é ser padrão. Padrão. Eu conversava com o capitão Cunha, pode ser que esteja conosco aí online, um abraço, querido capitão Cunha, uma pessoa generosa, no nosso ministério, muito querida, e nós servimos na Brigada Paraquedista, estavam com aquele papo de paraquedista que não acaba, né? E também falando das coisas do reino, eu disse para ele, ó, capitão, nós somos águias 2 vezes, porque lá o negócio também é bem complicado, a formação do paraquedista, né? O rigor, o regulamento, e o nosso símbolo lá era a águia, né? O símbolo do paraquedista é a águia, e aqui na graça de Deus o símbolo também é a águia. Deus fala em Deuteronômio que nos trata como águias, Isaías fala novamente como águias, nós somos tratados, e o símbolo que nós escolhemos, apesar de nós não vivemos de símbolo, para esse estereótipo, digamos assim, da graça de Deus, seria a águia, que é a ave de rapina da cadeia alimentar mais poderosa. Eu disse, nós somos águias 2 vezes, nós temos grande responsabilidade, nós temos que ser padrão. Padrão. Padrão, a recomendação é essa. E aí o versículo 15, então, ele dá aquele toque, sabe, aquela medida certinha do fermento, a medida certinha do açúcar, a medida certinha, está chegando o dia do 14 de outubro, já começa a pensar no bolo, né? A medida certinha para o bolo ficar perfeito. Ele diz, ó, medita estas coisas. Medita. Você acha que eu venho aqui, às vezes, com tantos textos, tanta coisa que está na minha mente, no meu coração, irmãos? Não falo com soberba. Eu falo por um chamado e com segurança em Deus. Sequer eu precisaria, às vezes, de estar com um livro ou com a Bíblia aqui, de tantos textos hoje que eu já tenho gravados na minha mente, no meu coração, para a glória de Deus. É chamado isso. Isso é desde o ventre da minha mãe. Levaria tempo para te contar agora. Se você for lá no YouTube ver as mensagens anteriores, você vai ver bastante sobre esse testemunho. Medita essas coisas. E nelas ser diligente. Medita e ser diligente. O diligente, essa palavra da sua etimologia, o diligente, ele é dedicado, esforçado e fiel. Para que o teu progresso. E aí eu começo a falar das vantagens. Você tem progresso, você progride. Há 15 anos me viu numa situação, veio hoje me ver ministrando, continuo na escola de capacitação, hoje sou diretor de missões do Ministério Cristo Vive, graças a Deus, né? Nem sala eu tinha aqui na época para aconselhar as pessoas, acabava aconselhando no corredor. Hoje Deus tem me dado uma sala para trabalhar, graças a Deus. Às vezes a pessoa olha e diz, olha uma sala, irmãos. Para mim, é o reino. É o reino. Andando de modo digno. Aí, no 16, ele diz assim, tem cuidado, né? Medita essas coisas. Ele diz, depois que você, então, está nessa, você é dedicado, esforçado e fiel, ele diz assim, agora, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Primeiro porque eu vou te falar, como eu disse, os invejosos, irmãos, quanto mais você der frutos, irmãos, você já viu como é que a garotada faz quando passa na rua e vê uma árvore cheia de fruta? Taca pedra, né? Não consegue sequer subir na árvore, joga pedra. Então, quanto mais incompetente, quanto piores as pessoas que estiverem à sua volta, mais risco você corre. Cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. Olho aberto, meu irmão. Entendido? Atenção!
Fique atento, não seja negligente. Tenha cuidado de ti mesmo. Aí depois diz, e da doutrina. Ou seja, filtra tudo isso com a doutrina. Continua, dedicado, esforçado e fiel. Porque às vezes você começa bem, mas continuar é que é complicado. Permanecer no bem é complicado. Tudo é mal à volta, todo mundo faz errado. Você fala, se todo mundo faz, eu posso fazer, irmãos. Desculpe, não pode. Continua nesses deveres. Porque fazendo assim, é assim, Rosa, não é assado. É assim. É assim. Muito cuidado com a sua boca, mas muito mais cuidado ainda com os teus ouvidos. Cerque-se de pessoas que semeiem coisas boas aos seus ouvidos. Senão você se torna cúmplice de más obras. Salvarás. Quem salvarás, bispo? Eu não posso levar ninguém para o céu nas costas? Está super certo, é isso mesmo. Só sabe da salvação, certeza da salvação é seu, é personalíssimo. E nem foi você que escolheu, foi Deus que te escolheu, é outro papo. Essa salvação é da soteriologia, é sotéria do grego, é salvação do sentido genérico, é salvar você das intempéries deste mundo. É salvar você da esparrela do diabo, diria meu paizinho, esparrela das armadilhas que esse mundo tem para nós, que jaz no maligno. E aí você tem benefício, ele diz, salvarás tanto a ti mesmo, salva primeiro você, e depois os teus ouvintes, aqueles que te ouvirem. Quem quiser te ouvir vai ser beneficiado, irmão. E vai cantar comigo, em vez de ficar me julgando, o bispo canta pagode no altar, irmãos. Deixa a Bíblia me levar, é o meu pagode, eu gosto mesmo. Sabe? Hein? Pagode é lá fora. Aqui é pagode, God de Deus, né? God, do americano, é pá Deus, é só Jesus. É o ritmo de Deus. Não, isso aqui é só uma alegoria para você entender como é a minha vida. Sabe, os teus ouvintes. Quem quiser julgar você, fazer o quê? Você não vai julgar ninguém, amado. Você vai fazer a tua parte, a tua vibe, você vai sacudir, sabe, daquela... respira fundo, pensa 3 vezes. Vontade de esmurrar? Vai ter, eu também tenho. Imagine com o treinamento que eu tenho. Vontade de esmurrar toda hora. Mas vontade, cada vez mais na minha vida, graças a Deus, é uma coisa que dá e passa. Eu não sigo aos impulsos da carne. Eu sigo aos insights de Deus. Fácil não é, mas isso traz muito benefício. Primeiro porque eu salvo a mim mesmo das intempéries. E aqueles que me ouvem. Vai ser maravilhoso aqueles que me ouvirem. Olha aí, vamos lá o próximo que eu te mandei. Eis aqui o meu... Olha a vantagem. Tem vantagens. Vamos falar da vantagem. Olha os benefícios. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho. É isso que Deus vai falar de cada um de nós. O meu escolhido, é isso que o mundo vai ter que ver a cada um de nós. Isso que esse rapaz que esteve comigo no domingo disse, mas olha, eu vejo que você está aí, em firme, um ministério, parabéns, eu não conseguia me perdoar. É isso que as pessoas que tentarem mal contra você vão fazer. E ai daqueles que não se arrependerem, que continuarem tentando, porque Isaías diz que serão reduzidos a nada, a coisa de nenhum valor. Boa coisa faz aqueles que se arrependem e vêm ter bem contigo. E que seja de coração, irmão. O meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Estava falando da profecia de Jesus aqui, que hoje vive em nós. Ele disse, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que formega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Isso cumpriu Jesus, isso cumpriremos nós. Nós temos que viver isso hoje. Nós continuamos a escrita da Bíblia. A Bíblia continua sendo lida e vai continuar enquanto existirem pessoas como nós. Você está entendendo, diria o bom paulista? Um abraço aos nossos paulistanos aí ligados conosco. Vamos lá, olha aí os privilégios. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu fardo é leve. É benefício. Parece difícil, não é, irmão. Quando eu vejo, o dia já passou. Passou, acabou. Parece difícil. Para esse irmão que fez coisas erradas comigo, foi difícil quase 20 anos. Para mim não foi nada. A diferença? Está vendo a diferença? Leve, suave, viva Jesus, ande como Jesus andou. O próximo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, Jesus estava dando instruções aos discípulos. O Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim. Vai. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, hoje, na graça de Deus, a situação é essa. É que na graça de Deus não tem máscara. Na graça de Deus, ou você é ou você não é. Ou você vive ou você não vive. Não dá para disfarçar com nenhum rudimento, com nenhuma coisa da carne. Esse tempo passou. Esse tempo não aperfeiçoou ninguém. Esse tempo só maltratou o povo. Foi tempo que chegou e trouxe a nós. E hoje? Hoje nós temos essa realidade. Ele diz, não se zomba. Vamos semear. Vamos andar no Espírito, vamos viver isso. Ele diz, porque o que semeia para a carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que eu te falei? Acredite que quando a igreja for arrebatada, você vai ser lá no céu, o que Jesus é hoje no céu, vivendo o que Jesus viveu aqui na terra, ou como Jesus viveu aqui na terra. Essa é a nossa realidade. Você colhe vida eterna, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Tudo isso que você leu de Isaías, e depois ali, Jesus falando aos discípulos, o Espírito que anuncia a verdade, o Eusébia, a piedade, a graça. Enchendo o coração, vivendo por fé, coração purificado, de má consciência, sabe? Pela palavra, lavado com água pura, o corpo. Ele diz, você vai colher vida eterna. Você colhe a vida eterna, você vive aqui, gozando os benefícios da vida eterna, reinando em vida como Romanos 5,17 que a gente já leu. E agora? Fechando, essa pegadinha universitária. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, andando de modo digno. Quer dizer, você permanece em Jesus, as palavras dele permanecem em você. Olha os benefícios. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O que eu quero quando eu permaneço em Jesus e as palavras dele permanecem em mim? Eu quero o que Deus quer, irmãos. Pode colocar. Só quem faz o que Deus quer, acessa o que Deus pode. João 15:7. Andando de modo digno. Aí sabe o que acontece? Efésios 3:20. Eu farei uma remissão com João 15:7. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. O seu poder. A igreja romana acha que opera no Papa. A igreja tradicional acha que opera nos rudimentos, nos batismos, no jejum, nas vigílias, nas penitências da igreja romana. Os espíritas acham que impera nas caridades, nas bruxarias que eles fazem por aí. E nós sabemos que opera em nós. Olha que autoridade. Está vendo o privilégio? Está vendo a segurança? A segurança? Por isso que eu faria a remissão, Efésios 3:20 com João 15:7. Eu falei, Senhor, é lógico, o dia que eu entendi bem esse versículo, eu falei, sim, é lógico, Jesus, estás brincando, com Deus, na minha estrutura, estás brincando comigo? É claro que se eu permanecer em ti, e as tuas palavras permanecerem em mim, isso significa coração cheio da fé, das palavras, o coração, purificado, o corpo lavado com com água pura, com a consciência. O nosso coração é emoção, totalmente lastreado pela palavra. É claro que quando eu abrir a minha boca, eu vou falar da palavra e eu vou querer o que Deus quer. Então, tudo vai acontecer, amados. Com o poder, você acessa o poder de Deus.
Só quem faz o que Deus quer acessa o que Deus pode. Andando de modo digno. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Graças a Deus. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz. Olá, queridos, graça e paz. Estou aqui para te fazer um convite muito especial. Acesse o canal Missões Cristo Vive Oficial e visite a nossa playlist 1 Minuto de Graça. Você vai ver o que nós temos feito em 1 minuto. Vídeo um pouquinho apenas mais de 1 minuto. Nós fazemos uma abordagem com a graça de Deus. Nós fazemos uma leitura crítica, uma leitura objetiva, com foco na graça de Deus. E você vai ser muito abençoado, apenas investindo 1 minutinho da sua vida. Vale a pena. Eu te encorajo. Faça-nos uma visita e acesse a nossa playlist 1 Minuto de Graça. Eu sou o Bispo Daniel Anecleto. Um abraço carinhoso, graça e paz. Graça e paz. Estou aqui para fazer uma proposta a você. Acesse o canal do YouTube Missões Cristo Vive Oficial e acesse a nossa playlist Um Toque de Graça. O apóstolo Paulo fala aos Efésios que pela graça sois salvos, mas também fala aos Coríntios de um segundo benefício. E é focado neste segundo benefício que nós usamos um toque de graça com vídeos curtos, mas com uma grande explanação, com exegese hermenêutica dos benefícios da graça de Deus. De uma forma rápida e dinâmica, você vai absorver com um toque de graça a verdade da graça de Deus. Essa é a nossa proposta. Vai lá, eu espero por você. Eu sou o Bispo Daniel Anecleto, graça e paz. Olá, queridos, graça e paz. O que não é reciclável é descartável, você sabia? Por isso nós temos no Ministério Cristo Vive a reciclagem ministerial. Toda sexta-feira, às 22 horas, eu espero por você, eu tenho um encontro com você para falar do nosso ministério, para colocar você em dia com aquilo que se passa pelo Ministério Cristo Vive, pela última reforma protestante, pelo chamado que está na vida do apóstolo Miguel Ângelo, nosso bispo primaz. Eu espero você para nós tratarmos desses assuntos e também sempre abordarmos um tema maravilhoso e revelador da graça de Deus, ok? Encontro marcado? Sexta-feira, 22 horas, canal do YouTube Missões Cristo Vive. Até lá, graça e paz. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o Bispo Daniel Anecleto, seu diretor de missões da Igreja Cristo Vive. Estou aqui para ombrear o nosso apóstolo Miguel Ângelo, nossa bispa Rosana, nossos bispos primazes, toda a família apostólica, o corpo ministerial da sede, ombreá-los nessa aproximação. Eu quero aproximar você de nós. Eu quero mostrar a você a Igreja Cristo Vive. Eu quero ser um canal facilitador para você. Para isso, mande um e-mail para mim, bispo.daniel@igrejacristovive.com.br. Eu estou habilitado a te ajudar. Eu tenho autoridade delegada pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo para isso, com o chamado profético de Deus. Então aproveite. bispo.daniel@igrejacristovive.com.br, o seu canal Cristo Vive.